Após os acidentes ocorridos durante o fim de semana de abertura das clássicas, surgiu um novo debate sobre a segurança no ciclismo. Beleza. E começamos esses 10 minutos, um minuto de contrarrelógio individual, com o resumo das notícias mais importantes do mundo do ciclismo, hoje, 2 de março. E fazemos isso com os resultados que tivemos. A única corrida de categoria UCI disputada hoje, a Samin feminina, e também com esse debate que foi aberto sobre o tema da segurança que deve ser aprofundado pelos organizadores das corridas e por todo o setor do ciclismo. Depois do que vimos em incidentes gravíssimos que aconteceram ao longo deste fim de semana, que deixaram de fora ciclistas tão importantes como Tim Wellens ou o próprio Stephen Kung. Para citar apenas dois de alguns dos ciclistas que foram afetados nas corridas e competições, vamos começar primeiro com os resultados que ele nos deixou. A corrida de La Samin, que acontece na Bélgica, hoje na categoria feminina, contou com a participação de duas ciclistas latino-americanas, uma pela Colômbia, Juliana Londonho, do Picnic Post-NL, e a outra, a mexicana Hinojosa, que compete pela equipe do Lotto. Estes foram os resultados que a corrida nos deixou no dia de hoje. Uma fuga de qualidade permitiu à ciclista irlandesa Lara Gillespie conquistar a edição deste ano da Samin. Duas ciclistas dos Emirados contra duas australianas e depois a ciclista Gusen, que ficou em segundo na classificação, enfrentaram a polonesa da Human Powered. E tudo isso em uma competição muito divertida que aconteceu hoje no sul da Bélgica, perto da fronteira. Para amanhã teremos a disputa da corrida masculina com 203 quilómetros e um percurso mais ou menos exigente, como o que vimos tanto no Omloop quanto no Kuurne. Bruxelas tem certas características especiais nesta competição e amanhã seremos testemunhas do que poderá ser disputado e ver se de fato os corredores que partem como favoritos terão oportunidades de demonstrar seu valor. Entre eles é preciso citar o retorno de Wout van Aert, que já está inscrito pelo Visma. Licia Bike como um dos corredores que usará o número terminado em um de sua equipe, ou seja, será um dos favoritos na competição. Vamos ver, ele chega depois daquela cirurgia após a queda, como vocês sabem, no último dia 2 de janeiro, enquanto disputava uma corrida de ciclocross. Então amanhã teremos essa competição clássica com a participação de Wout van Aert. Por outro lado, também está sendo preparado o troféu Laigeglia, onde o ciclista equatoriano Richard Carapaz fará sua reestreia nesta temporada, que será praticamente toda realizada na Itália. Com Strade Bianche, depois a Tirreno Adriático e em seguida a volta à Catalunha. Então também haverá muito interesse ao longo do que acontecer nesta semana com esse retorno do ciclista equatoriano. E teremos, logicamente, a preparação e os detalhes do que vai nos trazer no sábado a Strade Bianche, tanto na categoria masculina quanto na feminina. Mas o tema que hoje chama a atenção é o das quedas e dos acidentes que estão acontecendo de forma cada vez mais frequente no ciclismo e com consequências piores. Embora o último que comentamos ontem tenha sido o de Tim Wellens, que já foi confirmado, que teve fratura na clavícula, passou por uma cirurgia e vai se recuperar perto de casa. Não por acaso, a corrida aconteceu perto de onde ele mora. Pois bem, este é o último dos eventos depois de termos presenciado uma grande quantidade de quedas e incidentes que aconteceram durante todo o fim de semana de abertura. Começamos com um Omloop Nieuwsblad cheio de situações críticas, de difícil solução por parte dos ciclistas. Vimos como, em determinado momento, o próprio Mathieu Van Der Poel teve que desviar de uma queda que poderia ter sido extremamente complicada para ele. Conseguiu sair ileso e a partir daí iniciou sua fuga, mas vários ciclistas sofreram quebras nos dentes, outros tiveram fraturas. Testaram seu slam de cotovelo, até mesmo de pelve, e alguns deles vão ficar muito tempo fora das competições. Stefan Kung foi um dos que sofreu uma das quedas mais impressionantes. Ben Swift, uma grande quantidade de corredores que se juntam aos que já vinham lesionados de antes.
também por quedas que haviam ocorrido tanto na comunidade valenciana quanto em Omã. E lembremos o caso de Damien Touzé, esse corredor da Cofidis que vai ficar praticamente 8 meses sem poder subir numa bicicleta devido à gravidade dos seus ferimentos e sem saber se vai poder continuar com sua carreira profissional. Mas a esse se somam os casos de Keanu do Bruno Movistar e o que viveu Jonathan Narvaez. Sem ir muito longe, depois da sua queda em uma das primeiras corridas da temporada, como o Tour Santos Down Under, e a isso, logicamente, é preciso somar os ciclistas que vêm com lesões de longa duração, afetados por quedas anteriores ou por reincidência de lesões, que não lhes permitem praticar o esporte com a normalidade necessária. Estamos falando de Tim Merlier, de outros Tobias Foss e de outros ciclistas que também foram logicamente afetados por essa situação. E então se abre o debate sobre o que podemos fazer. Ao longo dessas semanas, sempre que tivemos a oportunidade de conversar com os ciclistas, perguntamos a eles sobre esses riscos, esse aumento dos riscos e a situação que está sendo vivida dentro do esporte. E todos eles concordam em dizer que as quedas, os tombos, são inerentes a esse esporte e que é preciso aprender a conviver com isso. O que acontece é que já começa a ser realmente chamativo o fato de que essas quedas, esses acidentes, estão gerando baixas de longa duração. Porque as lesões estão ficando cada vez mais difíceis e mais complexas. Já se falou e ainda não há uma demonstração do funcionamento do famoso colete airbag que a equipe do Piquenique Países Baixos estava testando. No post ainda não deu certo. Vimos a queda, por exemplo, de corredores dessa equipe, como Fábio Jacobsen, em algumas das corridas onde ele ia disputar o sprint, e no final não acabou sendo válido a informação que foi dada para saber se esses coletes de airbag poderiam ou não ter influência para que os ferimentos sofridos pelos corredores fossem de menor intensidade. Também foi observado que o uso do material, em algumas ocasiões, está justamente servindo para agravar as situações em que os ciclistas se envolvem e que, em vez de ajudar, também acabam se tornando fatores que aumentam a dificuldade ou o risco que os próprios profissionais precisam assumir. Não vai haver uma redução da velocidade, isso é evidente. Podemos ver isso durante essas clássicas. Todo mundo quer estar no ponto em que seus diretores indicam que devem estar para assim evitar perder tempo com seus adversários. E todos eles vão tentar estar em um ponto específico, em uma velocidade altíssima, onde há um alto risco de acidente. E é isso que acaba acontecendo quando se colocam muitos elementos em um ponto específico de cada competição e acabam ocorrendo os acidentes e as situações de risco, como a que vimos de Mathieu Van Der Poel, que conseguiu lidar de maneira correta, mas que poderia ter acabado com toda a sua temporada. Também vimos que durante os treinos houve atropelamentos. Não por acaso Jonas Vingegaard não iniciou sua temporada por causa de uma queda, um incidente que aconteceu durante o treino. Mas também foram muitos os ciclistas que sofreram esse tipo de incidente em corridas enquanto se preparavam para uma competição. Então é um assunto ao qual teremos que continuar prestando muita atenção, porque esse aumento não só no tipo de lesões, mas também no tempo que ficam fora das competições, começa a ser preocupante para algumas entidades. Com essas histórias, nós nos despedimos e convidamos vocês para continuarem nos acompanhando no ciclismo em alta escala. Eu sou Iñaki Berrueta, obrigado.